ouvintes, meus telespectadores. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer quem está chegando e também ao pessoal que me deu uma audiência maravilhosa na semana passada. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres que fazem um trabalho maravilhoso para a sociedade, que tem assim um empoderamento muito grande. E já começando o programa com uma pegada boa para vocês, eu quero falar para todas as mulheres que no dia 25 de julho nós vivemos, né, Mulheres Negras e Violência Doméstica, do dia 25 de julho aos 20 anos da Lei Maria da Penha. Hoje está acontecendo ali no convento, na PGE. Então começou às 15 horas. E eu quero mandar um abraço para toda a coordenação, o pessoal que está lá, o pessoal que está me assistindo, Simone, que está aí nos bastidores. Beijo no coração, beijo para todos vocês que estão aí. Mas por isso que vocês não estão vendo a Ariel aqui. A Ariel está lá me representando junto com meu esposo dessa palestra que eu acho muito importante, que nós vamos tocar aqui sobre isso, né? Sobre as mulheres, porque nós estamos no agosto lilás. E nós sabemos que temos que colocar o nosso público a par do que está acontecendo. Porque assim, as pessoas não têm noção do tanto de mulheres, de feminicídio e de ataques que têm ocorrido para todas as mulheres no nosso país e fora do país, e também as pessoas que têm deficiência. Nós temos uma dificuldade no nosso país, né, sobre isso. Então nós vamos estar, hoje o programa vai estar trazendo uma pegada de informação para você sobre Maricá, não é isso? Vamos estar falando, eu quero mandar um beijo já para Maricá, Rio das Ostras, região dos Lagos, que está aí em peso nos assistindo. Já vi muitos comentários no Fly, muito obrigada por vocês que estão aí, que curtiram, que já estão assistindo. Quero mandar um beijo para Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, viu? Beijo para todos. Eu fiquei sabendo pela Lu que nós já chegamos em mais um país de África. Então eu quero mandar um beijo grande para o Quênia, Angola, África do Sul, Egito e por aí. E quero também deixar vocês já a par que na terça-feira que vem nós vamos estar aqui entrevistando o Diogo, gerente da Radassa, que eu acho que vocês já entraram aí nas páginas da rádio. A rádio, nós estamos no nosso programa e a Rádio Tropical Web Brasil, nós vamos estar juntos gravando um programa lá em Israel. E vem surpresa por aí para vocês que são os telespectadores. Você que quiser ir, entre em contato, liga, vai lá, usa o Fly da rádio para você receber o desconto. É um preço imperdível para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa querida Tati. Vamos, Tati, diz para o nosso público, né? Porque nós temos aí um povo muito grande que está conosco nesse momento, te assistindo e esperando você falar. Então, eu quero que você se apresente para o nosso público do mundo inteiro, porque nós aqui estamos sendo assistidos até pelo Canadá, tem brasileiro mundo afora e eles querem te ouvir, tá? Bom, boa tarde a todos, sou Tatiana Castor, secretária da Pessoa com Deficiência e Inclusão do município de Maricá, aqui pertinho do Rio. Sim. E está aí nessa luta, nesse trabalho, né? A secretaria já é um marco histórico, né? Que é a primeira secretaria da Pessoa com Deficiência em Maricá, que foi criada no governo do Bosco Apaquá, enquanto os municípios, né, distinguiram essa pasta que é tão importante. Maricá traz essa pasta para visibilidade, para acessibilidade, para inclusão, e a gente vem trabalhando isso diariamente, né? A inclusão desde as crianças no precoce até os adultos, os adolescentes. Então a gente segue avançando cada dia mais nas políticas públicas e que elas sejam permanentes. Então a nossa luta diária é essa, que ela seja permanente no município de Maricá. Sim, e eu acho importante, Tati, assim, não só Maricá, eu acho que todo o Brasil precisa dessa inclusão. Todo o Brasil precisa que nós venhamos ter um olhar para essas pessoas. Eu aqui no programa sempre está aqui conosco, presente, que hoje não está, porque está tendo assim eventos e ela está indo.
que é a nossa querida Gláucia Leite. A Gláucia, ela vem aqui, ela toca um piano e ela é maravilhosa, sabe? E ela é deficiente visual. Então, eu me sensibilizo muito com ela. E nós sempre levantamos a pauta sobre os sinais sonoros, que não é só em frente ao Benjamin Constant, mas em todo o Rio deveria ter metrô, para que essas pessoas com deficiência visual pudessem ser mais, olhada com mais carinho. Mas também nós temos os cadeirantes, nós temos as pessoas que precisam, e nós sabemos da dificuldade que esses cadeirantes têm, devido principalmente por causa das calçadas. E você, como mais ninguém, você sabe a dificuldade que eles têm, que vocês abriram essa pasta. E como é que funciona essa pasta? Vamos supor, eu tenho uma pessoa que tem essa deficiência, ela está lá em Maricá, e ela quer participar e saber, né, desse projeto maravilhoso que tem. A Secretaria hoje ela conta com diversos equipamentos, né, voltados para, desde o precoce, como eu falei, no SAREM, que é o Centro de Serviço de Atenção de Reabilitação Especializado de Maricá, onde a gente pega crianças de 0 até 12 anos, então todos os tipos de deficiência, TEA, TDAH, paralisia, a gente começa a fazer a reabilitação já no precoce. Depois a gente passa para a Casa do Autista, que é uma referência nacional hoje em Maricá, que a gente consegue pegar autistas adultos, né? As pessoas esquecem que eles crescem, então ficam só naquela fase da criança ali. Então a gente consegue pegar ali dos 12 até os 60 anos, tem paciente lá com mais de 60 anos. Isso é importante. Importantíssimo, eles crescem, então a gente tem que trabalhar a autonomia, a gente tem que trabalhar a qualificação deles no mercado de trabalho, então a gente consegue fazer isso dentro da Casa do Autista com eles. A gente tem grupos reflexivos junto com os adolescentes também, a gente leva eles ao mercado, para eles terem essa autonomia de vida deles, né? Os pais infelizmente não vão estar aqui pro resto da vida, então eles precisam ter essa noção de ir no mercado, de fazer uma compra, de pegar um ônibus, de ter, até passar por uma entrevista de emprego, né? Que eles não têm essa sensibilidade, a gente consegue trabalhar isso com eles, conscientizar eles do quanto é importante, conscientizar principalmente as famílias, que eles precisam ter essa autonomia, né? Sim. Então, para eles é muito importante. A gente tem a ecoterapia, que é a ecoterapia com a terapia com os cavalos também, que é de suma importância para as crianças. A gente tem crianças lá que entram não verbais e saem falando tudo que você possa imaginar. Sim. Então, esse contato com os animais para eles também é muito importante. A gente tem o Auxílio Cuidar também, que é um benefício gerado em moeda social no Maricá, que é um Umbuca, que a gente concede hoje a 2.600 famílias um benefício de 1.600 mumbus para ajudar na terapia, na medicação, no que a família precisar. Então, a pessoa que tem deficiência, ela se inscreve no Auxílio Cuidar e a gente contempla ela com esse benefício de 1.601 mumbucas, né? Que você pode converter em real, para ser do mercado, assim, qualquer coisa dentro do município de Maricá. Entendi. Tá? Isso é só dentro de Maricá. Do município de Maricá, sim. Isso me chamou muita atenção, que eu conheci um advogado em Pindamonhangaba e ele foi se especializar nos Estados Unidos para poder exatamente atender pessoas, né, que elas tivessem defesa. E hoje ele trabalha em Pindamonhangaba fazendo esse trabalho social, que é o Dr. Pedro. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Pedro, para todos que estão aí, porque eles estão assistindo. A sua fala é muito importante hoje, porque nós temos várias famílias assistindo. Eu tenho o hábito de dizer, Tati, que não são as crianças ou essas pessoas que são deficientes, nós é que somos, porque nós temos a deficiência de não querer aceitar. Não enxergar o próximo. Isso, a aceitação, e entender os limites dessa criança, o limite desse adolescente. Por que eu toquei na Gláucia? Que a Gláucia, ela ficou deficiente visual com 15 anos, 14 para 15 anos, mas começou já nos 10 anos de idade, só que a família não percebeu. Então, assim, isso também é importante, a família tá buscando para ver o processo do que aquela criança, a deficiência que aquela criança tem, e que aquela deficiência não é um tabu, ela pode ser, ela é capaz
de fazer, porque isso é importante, né? Nós temos a doutora Jaqueline que está nos assistindo também, ela tem um filho, né, com autismo, né, autista, é pequeno, e ela também dá palestra maravilhosa falando sobre ficar o tempo todo no celular, tela, joguinho, que a criança tem que fazer uma mobilidade, tem que fazer exercício. E eu queria saber, mãe Maricá, quantos, assim, um número de crianças vocês têm alcançado com esse projeto? Olha, como a nossa rede é grande, né, a gente consegue pegar todas as faixas etárias, né, não só do TEA, mas como deficiência intelectual, todas a gente consegue calcular quase todas as deficiências ali na rede. No atendimento precoce, do 0 aos 12 anos, a gente tem uma faixa de 1.500 crianças sendo atendidas, numa equipe multidisciplinar bem grande, bem vasta, entre fono, TO, psicólogo, musicoterapeuta, nutricionista, que é muito importante para eles também nessa fase de terapia alimentar. Então, a gente tem um torno de 1.500 assistidos, subindo um pouco a faixa etária, em torno de uns 500 também assistidos. E totalizando, acredito que uns 3.000, 4.000 usuários passando pela nossa rede, eles conseguem atender. Olha, meus parabéns pelo trabalho. Então, assim, nós estamos também aqui, gente, com ela, com a Lê. Eu sou assim, eu pego a intimidade, eu gosto sempre de estar trazendo um apelido para vocês entenderem. Um apelido carinhoso, diminutivo, como a minha tia me chama de Fanny, né? Então, assim, eu acho muito carinhoso. Então, fala para o nosso público quem é essa pessoa, essa mulher negra, empoderada que você é, uma mulher que conseguiu espaço, né? Porque eu sei a luta que é para a conquista. Diz para o nosso público um pouquinho da sua história. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradecer a Vânia. Obrigada. Eu me chamo Alexandra, sou terapeuta da TRG e hoje vamos estar aqui esclarecendo medos e o preconceito, que ele é real. Sim, é real. Esse preconceito é grande, sabe? As pessoas muitas das vezes não vê. Nós estamos aqui falando de crianças com deficiência, mas nós temos também mães. E nós sabemos que a maioria dessas crianças que você cuida, a mãe é solo. Nós temos aí, pela pesquisa, não sou eu que falo, é para as pessoas entenderem bem, não sou eu que estou falando. A pesquisa diz que nós temos no nosso país mães que têm filhos autistas com problema, nós temos mais de 60%. Então, a pesquisa diz que nós estamos estourando de mães solo 75%. Então, temos que olhar, e a maioria são pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas invisíveis aos olhos de muito, e ao qual nós temos que fazer essas pessoas serem vistas, entendeu? Então, eu acho esse trabalho que vocês estão fazendo muito importante. Muitíssimo importante. E, gente, ela está aqui conosco, mas ela tem um compromisso. Ela veio aqui para contar um pouco dessa história, mas ela vai voltar aqui, porque eu quero que ela volte para poder trazer muito mais informação, sabe? As terapias que vocês fazem, o trabalho. Eu quero agradecer a Ju, que ela já estava no evento lá me esperando, eu tô chegando. Então ela falou assim, não, Vânia, eu vou liberar, vou falar com ela para ela ir. Então, para mim, assim, foi magnífico você estar aqui, para você estar trazendo essa informação e que o nosso Rio de Janeiro venha copiar essa pasta, todo o Rio de Janeiro, lá em Pindamonhangaba, com esse advogado que fez esse estudo fora, ele começou a colocar e a defender, sabe, várias coisas, dificuldade mesmo para o povo que tem uma deficiência. E muitas das vezes, eu até digo que a nossa maior deficiência é não esperar, sabe? E entender que essas crianças, para mim, elas são diamantes na nossa vida, sabe? Porque Deus, ele dá presentes pra gente.
E eu sei que é muito trabalhoso para quem cuida, para quem fica em casa, para as pessoas que estão ali se doando para que esse projeto aconteça. Porque eu creio que para isso acontecer, Tati, foi um trabalho longo. Não foi, foram barreiras. A gente quebra barreira todos os dias. Foram barreiras porque são pessoas que muitas das vezes tem gente que diz assim, para que isso? Né? Para quê? Tem pessoas que só entenderam o valor da cadeira de rodas quando elas precisaram de uma. Entendeu? Eu sempre falo que assim, é uma luta diária, né? O serviço público é constante, é diário, é quebrar barreira mesmo todos os dias. A gente sabe que a gente tem muito o que fazer, né, por Maricá, né? Que ela seja exemplo para outras cidades perto da gente, distante da gente, que ela seja exemplo. A gente está quebrando barreira todos os dias, mas tem que fazer, tem que começar. Sim. Né? Porque as crianças estão aí, as mães precisam desse acolhimento também. Então, se a gente não começar a fazer agora... Que nós estamos aqui, uma pessoa que cuida, eu digo, da alma, né? Eu sempre falo que os terapeutas e psicólogos, eles cuidam da alma. E essas mães precisam de muita ajuda psicológica. E o que você me diz disso, desse trabalho que é feito? Então, lá que a gente consegue acompanhar todas as mães, pelo menos a gente contenta, né? Acompanhar, a gente sabe que é difícil elas saírem de casa também para ter com quem deixar as crianças. Então, a gente tem um núcleo, que é o NUAP, que é um núcleo de atendimento psicológico para as famílias PCDs, não só para as mães, mas também tem muitas avós, avós, e alguns pais também, sabe que é minoria, mas também temos. Então, nesse núcleo de atendimento psicológico, a gente consegue dar esse apoio psicológico para as mães. Dentro dos nossos equipamentos, a gente tem também a orientação familiar, então todas as escolas precisam de uma orientação jurídica, assistente social, na saúde, a nossa equipe consegue dar esse suporte para a família também. E agora, há pouco tempo, chegou o Paraesporte com a gente também, que é um esporte para as crianças, mas agora a gente conseguiu abrir uma turma para as famílias também. Então a gente consegue dar uma qualidade ali de vida no esporte, né, no hidroginástica, na aula de dança, com essas famílias também. Então agora as terças e quintas a gente tem atividade física para as mães, para os familiares, e nós temos para encerrar o Centro de Atenção Integral à Família PCD. Então a gente tem nossa rede é bem reestruturada, bem acompanhada. No CAIF, né, a gente consegue dar esse atendimento também psicológico para as mães. A gente tem um dia de beleza para elas também, caso elas queiram, né, cabeleireiro, manicure, elas precisam disso também. Sim. É importante, a autoestima, né, delas é importante. A gente tem um grupo reflexivo também, que agora há pouco ganhou um prêmio também da Rede Unidas, com as mães também atípicas. Então a gente tenta, né, dá uma caleta para aquelas mães todo dia. Então nossa rede hoje ela é bem reforçada, bem acompanhada com todas as mães. A gente consegue integrar também junto com a saúde, junto com a educação. O nosso governo trabalha muito nessa união de todas as secretarias para poder dar uma qualidade dos nossos assistentes. Agora, olha, gente, nós estamos liberando ela, coitada, porque ela tá indo e eu disse para Ju que daria meia hora de fala para ela, mas eu quero que você mande um abraço, pessoal de Maricá, recado, e qual evento que você tá indo? Fala. Eu tô indo pro Rio Innovation Week lá agora no Baju, algumas palestras de inclusão que a gente foi convidada para estar presente, então vou lá participar um pouquinho, que a agenda tá corrida, a gente tem que dar um pouquinho em cada lugar, mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o quanto é importante incluir, o quanto é importante dar voz às pessoas com deficiência, né? E você falou do Agosto Lilás, de extrema importância, ainda mais para as mulheres deficientes também, já é um público vulnerável por si só. Então, uma pauta muito importante, então espero que vocês representem bem as meninas aqui da pessoa com deficiência. Muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição para retornar. Sim, isso que você falou é muito importante, dessas mães, dessas meninas, porque nós sabemos que muitas estão só porque foram agredidas, porque foram espancadas, porque também houve maltrato, falta de paciência com os filhos e acaba o marido fazendo isso. Então, assim, nós vamos estar falando agora, né, eu e a Lê, vamos estar te liberando, mas nós vamos chamar um comercial para poder te liberar. E assim, para você que está aí, que está nos assistindo, quero que a Tati deixe um telefone com as suas redes sociais, para as pessoas entrarem, a rede social aonde o pessoal pode ver esse trabalho que está sendo feito lá em Maricá.
e que possa também ver de perto e ter umas aulas, né, para poder fazer mais. Sim. Porque aqui no Rio nós temos algumas inclusões na Maré, né, o meu querido Jonathan não está aqui hoje, que é o nosso conselheiro tutelar, então nós temos um trabalho muito grande na Maré. Nós temos também aqui o vereador Vitor Hugo, que tem feito também ali em Caxias, tem ajudado muita gente, mas ele também precisa disso. Ele precisa de pessoas que venham se disponibilizar para poder fazer um trabalho como esse que você está fazendo, que é esplêndido. Não é bom, não é esplêndido. Obrigada. Bom, a Secretaria está de portas abertas, quando quiserem visitar, podem ficar à vontade, buscar a referência, é sempre bom, né? Levar o que tem de bom para outro lugar. Sim. O Instagram da Secretaria é SecPCD Inclusão e o meu é Tati Castor com 2i. Tá bom. Então nós vamos pedir agora, né, um comercial e já nós voltamos. Produção, roda aí o comercial. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Gente, estamos de volta. Você que está aí conosco, obrigado por continuar aqui, viu? Olha, eu quero agradecer, eu sempre agradeço. Vocês estão vendo que eu tô com esse vestido aqui de poá. Eu recebi de uma pastora muito linda ali de Caxias, né? Olha, obrigado pelo colar também. Eu fiz um composer aqui, viu? Muito obrigado, pessoal de Caxias, da Igreja Assembleia de Deus ali. A pastora, beijo no coração. Muito obrigado, viu? E nós estamos aqui com ela, com a Alessandra Albuquerque. Esse nome é muito poderoso, Albuquerque, porque muitas das vezes a pessoa ouve assim, soa o seu nome, e eu creio que muitas das vezes as pessoas não acham que é você, porque o nome é Albuquerque, eles acham que pertence a outra pessoa, né? Exato. Então nós agora, gente, nós vamos ir para um assunto que é para o mundo, né? Que nós vamos falar um pouco de discriminação, de traumas que traz nas pessoas. Vamos falar também como dizia Elza Soares, a desqualificação das pessoas. Eu disse aqui num outro programa sobre uma terapeuta também, uma psicóloga formada pela PUC, em que um cliente entra para ser atendido por ela e olhou para ela e disse assim: cadê a doutora? E ela disse: sou eu. Ele disse: não pode ser, tá brincando. Então, gente, aquilo já foi um racismo gigantesco. Por isso que eu sempre bato numa tecla ali. Negro, pobre, periférico, suburbano, como o povo fala, tem que fazer faculdade. Exato. Tem que buscar. Sim.
E eu queria que você falasse para o nosso público, para o seu público também, contasse sobre os traumas que você já conseguiu fazer pessoas saírem dessa situação, mas e quando você é a vítima? Porque nós estamos falando, gente, do maior índice de mulheres negras que são desclassificadas, são atacadas, elas apanham, né? Porque quando a gente vê uma mulher negra no supermercado, mesmo ela bem vestida, eles vão olhar para aquela mulher negra. Eu falo sempre isso no Village Mall. Um dia, uma amiga minha disse assim, mas você usa o cabelo cacheado, tá desarrumado, dá um aspecto de desarrumado. Eu falei, gente, meu cabelo cacheado é herança dos meus avós, sabe? Para mim, eu tenho orgulho de ter esse cabelo. A minha filha do meio, Ana, tem um black lindíssimo. Meu filho, Oscar, tem um black lindo. E a minha família é uma família que sempre lutou. E eu aprendi, Lê, quanto nós, pessoas, são discriminadas. Deus está com a minha avó. E a pessoa perguntar, é sua neta mesmo? Sabe? Então, eu quero que você fale sobre isso para o nosso público, que você é uma mulher negra, formada, e que, volta e meia, né, passa por situações constrangedoras. Sim. Começa na infância, muitas das vezes, os coleguinhas colocando um apelido aqui, negra do cabelo duro. Então, da infância, a gente vem para a fase adulta e casa. Aí o que acontece? Quando você casa, engravida e tem um bebê, esse bebê vem branquinho. Eu sofri bastante com isso, porque perguntavam se era o meu filho. Se o bebê é seu, aí a gente fica, né? É o meu bebê. Então a gente sofre todo o tempo com isso. E eu quero só pontuar uma coisa. A TRG, ela não tem, assim, uma graduação, não é de faculdade. É um curso. Sim. Tá bom? Sim. Só para deixar isso esclarecido, depois eu falo mais um pouco como funciona. Sim. Tá certo? E mesmo assim, ainda há um preconceito relacionado a isso quando a gente pensa em avançar. Principalmente cuidar de pessoas. Sim. Tá? É conhecido pelo MEC, como surgiu. Eu cheguei a comentar da última vez que estive aqui, mas a gente pode estar esclarecendo um pouco mais, se você me der uma oportunidade. Eu quero. Tá bom? Eu quero saber e eu quero saber. Eu, Vânia Pérez, quero saber de tudo. Mais um pouco. Sabe, assim, a Ariel não tá aqui, mas a Ariel também quer saber. E o programa fica gravado e ela vai querer assistir. Ela falou, mãe, pergunta pra ela tudo. Tudo começou quando eu acessei o Facebook e apareceu, pode falar o nome dele? Pode. O professor Jair Soares. E ele falou, você que gosta de ouvir, de cuidar de pessoas, você tem um jeito de ser um psicólogo. Que tal você fazer um mini curso de resultados e ali você vê se você se identifica? Eu fiz, não fiz um, eu fiz 4. Para que eu tivesse muita convicção do que eu queria. Eu ia cuidar de pessoas com dores, com traumas, e eu precisaria de ter certeza daquilo que eu ia entrar. Sim. Eu iria me identificar com aquilo. Então, Lê, assim, vamos contar uma história, vamos dar o nome de Maria, porque como diz o cantor, é Maria, Maria. Então, Marias são muitas. Tem Mariana, Mariana, Maria Isabel, Maria de Fátima, mas vamos dar um pseudônimo de Maria. Qual foi a pessoa, assim, a Maria que você pegou, né, que teve um trauma grandioso em que você conseguiu detectar isso na pessoa? Como uma pessoa, assim como você, graduada nessa situação, consegue detectar aquele trauma na pessoa? Exatamente. Foram muitos, modesta parte, e teve um que na infância a mãe era alcoólatra, o pai não ligava muito para a família. Hoje era uma senhora de 75 anos e ela gostava de raspar o fundo da panela. A mãe, um certo dia, estava muito bêbada, foi na cozinha, chamou a criança e colocou a frigideira no fogo.
E falou pra criança, bota a língua pra fora. E ali ficou esse trauma. A gente cuidou, tratamos dela, tinha crise de ansiedade, não dormia direito, não conseguia se alimentar, porque ela não sabia que era por causa desse trauma. Ela só falava para as pessoas, não, eu sou magrinha, que eu como pouco, não sou muito de comer, mas nem ela entendia. E aos poucos a gente foi tratando disso. Hoje ela se alimenta bem, já está até mais corpinho. Vamos supor assim, eu tenho um filho. Esse filho passou por algo. Sim. Eu não sei. E como porque nós temos pessoas que estão assistindo a gente agora, que tem o filho na escola, tem o filho no lugar, e não sabe detectar quando essa criança foi abusada, quando essa criança foi coagida. Porque eu tive uma menina aqui que deu uma entrevista pra gente, a Tainá, que ela passou por muito bullying na escola. E ela também, com os traumas, foi fazer judô, e eu vi que a Tainá, gente, quero mandar um beijo pro pessoal de Olaria, né? Quero estar falando com vocês aí de Olaria. Tainá, olha, eu tô fazendo a pergunta, viu? Porque a Tainá, ela precisa de uma terapeuta. Porque a Tainá passou por muitas coisas e ela conseguiu ser entrevistada aqui no programa, ela conseguiu falar, mas nós sabemos aqui que a Tainá, ela ainda tem muita coisa. Ela é medalhista, ela faz jiu-jitsu por causa disso, e agradecemos a federação, né, porque ela já está federada, que ela lutou, ganhou, estava só esperando a carteira, o passaporte, a documentação, e foi liberada a documentação dela, né? Então, assim, nós agradecemos, e ela vai voltar aqui para trocar violino, porque eu vi ela quebrou uma pecinha e não dava para tocar. Sim. E agora eu também quero agradecer quem presenteou a Tainá com violino. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, porque assim, saber como detectar um trauma, um pai e uma mãe. Por quê? Eu gosto muito de falar isso porque eu quero tocar no Henri Borel. Sabe? Porque assim, aquela criança estava passando por uma situação, e como o nosso olhar de mãe, de amigo, de professor, de babá, consegue olhar uma criança ou um adolescente que tenha passado por algo ou por uma ameaça que não consegue falar. Então, eu queria que você explicasse isso, porque tem muita gente nos assistindo e quer saber, porque tem criança que era muito alegre, que não está mais com aquela alegria, entendeu? Então você pode explicar pra gente, pra mim também? Um dos pontos que é muito marcante e a mãe consegue detectar, ela não quer mais socializar, ela não quer escola. Ela já começa a não querer escola, começa a ficar trancada dentro de casa, ela vai dar sinais de que algo está acontecendo com ela em um determinado lugar. Ela não vai querer mais ir à escola. A faculdade, ou foi na casa de algum amiguinho, ela vai se afastar daquele amigo. Mas filha, você gostava tanto de ir lá, o que foi que aconteceu? Entendeu? Então esses são um dos sinais. Sim, a gente tem que colocar sempre que a gente é amigo, né? Que tem que contar, né? E não brigar. Meu pai ensinava-lhe que assim, que quem falava a verdade merecia perdão. Eu faço com meu filho, isso é verdade. Então, por mais que a gente fizesse algo que fosse errado, vamos colocar assim, na casa do meu avô tinha um pé de carambola, mas na casa do seu Belardo, a carambola era melhor, então a gente pulava lá para pegar a carambola. Isso é coisa de criança. Eu fazia isso, gente, eu fui criança, eu tive infância. Então, assim, e para contar, para falar, para que a criança venha se sentir segura. E eu acho que a melhor forma da gente tirar, não sei se eu estou certa, da criança é brincar com ela, sabe? Eu não sei se eu fui uma excelente mãe, uma boa mãe, porque eu sou muito brava. Então, assim, sou brava, sou brava com os amigos, meus filhos, quero saber. Então, assim, mas eles gostam de mim. Minha filha até fala, não sei como gostam da minha mãe. Então, eles se tornam até meus amigos, confidentes para mim. Então, mas eu sempre coloquei assim, eu sempre dei liberdade para meus filhos
dentro de casa, em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então hoje eu tenho um filho que é ator, que é gourmet, que faz comidas maravilhosas, que é o Oscar, faz assim, é um grande artista, trabalha com várias coisas. Nós temos a Ana, que é uma repórter investigativa, fotográfica, investiga mesmo, descobre tudo sem abrir a boca para perguntar. Como? Eu não entendo. Mas, e nós temos a Ariel, que também é investigativa e também é uma redatora, sabe? Ela faz letras na UFRJ. Ela parou um tempo porque teve uns problemas e ela está se superando desses problemas de um ataque em que ela não quis que eu fosse lá resolver, porque eu sempre me coloco a resolver, sabe? Mas também ensino as minhas filhas a resolverem os problemas. Então, assim, quando você fala, eu deixava os meus filhos, eles tiveram o quarto deles, a bagunça deles, o brinquedo deles, a TV deles, para que... Eu até fui muito criticada em 1900 e pouco, que tem gente que não sabe que eu sou pastora. E há um tempo atrás, minha filha uma tem 29 e a outra tem 25, fazendo 26. E eu tenho na minha casa todas as fitas possíveis da Disney. Todos os desenhos, porque eu sempre procurei colocar uns desenhos que não fosse tanto agressivo, que não fosse de bater, que não fosse... Por quê? Eu te conto isso, Lê. Porque eu fui espancada e torturada aos 5 anos de idade. E a minha avó e meu avô não foram terapeutas, mas eu digo que foram terapeutas enviados por Deus. E a minha avó pegou os sinais. E eu e meu irmão estamos vivos exatamente porque minha avó pegou os sinais. Então eu tenho várias cicatrizes no corpo, eu sofri queimadura, ia ter uma perna amputada, um braço amputado, na verdade as 2 pernas e o braço. Então ele queimou minhas 2 pernas, queimou meu braço, isso foi em 1976, pro lado de tanto para ir por Austin quanto por Nova Iguaçu, Tinguá. Então, eu sempre tive, eu falo que é um problema, eu sempre tive um problema quando eu vejo uma criança ser maltratada. Eu digo que eu ainda não superei muita coisa. Então, eu tenho sempre isso, eu sempre fiquei muito de olho nos meus filhos. Eu sempre fiquei de olho também no meu sogro, que eu cuidei do meu sogro com Alzheimer. Então, meu sogro teve um tempo que eu tive que ter minha filha. E ele foi para uma clínica. Eu ia todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, igual xarope. Porque eu acho que uma pessoa vulnerável, ela precisa de cuidado e olhar. Exatamente. Sim. Importante. E você, nessa sua caminhada, você acha que eu exagerei, que eu estou certo? Porque eu sofri... A minha filha fala que eu tenho medo porque eu fui sequestrada como criança. Então, eu não tenho medo. Vamos falar do medo. Mas eu não tenho medo. Eu, por um tempo, eu fui muito agressiva mesmo na minha adolescência. Em termos de injustiça, de muita coisa. E eu fiz tratamento, eu não fiz eu fiz vários tratamentos, porque eu fiquei num quarto cheio de cobras. Porque eu fiquei num terreiro de magia. E meu avô ensinou a não falar magia negra, porque meu avô dizia, nós somos negros, não fazemos magia. Então meu avô falava magia, que já se tornava uma magia pesada. E meu avô conseguiu resgatar eu e meu irmão de lá. E eu tive, até hoje, eu não vejo filme que tem cobra, mais de cobra, porque eu digo que aquelas cobras não me morderam, não me engoliram, porque eu era magrinha assim, porque foi Deus, sabe? Meu avô era um grande evangelista, meus tios pastores, então eu digo que foi muita oração para encontrar eu e meu irmão. Exatamente. Eu já tinha esse plano para você, né? Esse plano de ser pastora, levar a palavra, de acolher, ser acolhedora. Então, te respondendo, não é questão que você acertou ou errou,
na criação dos seus filhos, agora ela não importa tanto. Porque já estão criados e tomaram os seus caminhos, e assim, cada um bom caminho. Sim. Certo? Então, não deveríamos avaliar agora isso aí. O que deveríamos avaliar seria se há alguma coisa no seu inconsciente, porque é o inconsciente que traz para o terapeuta da TRG. O acesso, por isso, há um preconceito também com a TRG. Tem profissionais que eles atendem com as técnicas da TRG e não assumem. Entendi. Por não ter sido feito numa faculdade. Entendi. A gente consegue detectar, a gente consegue levar para as pessoas resolver o problema dela, mas eles têm preconceito. Eles atuam como TRG. Não, mas eu sou fulana, sou graduada. Entendi. Deu para entender? Então, é legal a gente quebrar também esse tabu. Então, teria que acessar o inconsciente. Você não perde o controle de nada. O terapeuta está do seu lado. Também no controle da situação. Trouxe, a gente vai ali e trabalha em cima do que está ali, trazendo hoje uma influência para sua vida. Falta de sono, uma irritabilidade constante, não aquela que se irritou, né? Mas a pessoa ela é constante, ela está trabalhando, ela está ali, mas quando está em casa toda noite ela sofre com alguma coisa psicológica que está ali incomodando, que seria legal a gente ouvir, entender e ir lá e reprocessar. Entendi. Certo? E por exemplo, eu já tive pessoas na minha casa que eu acolhi, que até tentou suicídio, e que eu consegui pegar traumas lá de trás, sabe? De um leite quente, como você falou que a mãe botou uma, sabe? Eu chamo de Maria, as Marias. Então, uma das Marias, ela passou por isso. E teve outras que a mãe, o pai, dizendo que você está de castigo, trancava a porta, desligava a luz, vou te deixar no escuro. Então, eu sempre tive uma pressão psicológica todo o tempo. Psicológica com a criança. Como também na minha casa a gente nunca cantou a música Boi Boi da cabeça. Então a gente cantava Carinhoso. Eu gosto de cantar Luiz Gonzaga. Canto até para os filhos dos meus sobrinhos. São meus sobrinhos netos. Eu amo cantar Luiz Gonzaga. Canto também para o pessoal lá de Rio das Ostras. Manu, beijinho, viu? Da pastora Vânia para você. Eu cantava com a Manu Luiz Gonzaga. Por quê? Eu acho que são músicas alegres. São músicas que faz trocadilho, né? Morena, eu quero chá. Eu falo isso pra minha filha. Ela é morena, eu já entro em casa dizendo: a minha mamãe quer chá, viu? Morena, eu quero chá. Então, assim, eu canto muito isso para as crianças. Eu acho que a parte da música, a música traz algo. Mas nós temos também pessoas que estão aqui nos assistindo que não estão entendendo que muitas das vezes a sua irritabilidade, como você falou, são de traumas passados. Exatamente. Primeiro, por exemplo, eu estou ajudando uma pessoa, uma Maria, que ela teve o pai e a mãe separados, e aí ela presa num várias coisas psicológicas do esposo, porque não quer separar, porque ela teve um trauma que a mãe se separou do pai e ela foi criada longe do pai. E aí eu falei para ela: mas você vai continuar apanhando por um trauma que você pode ter uma liberdade? Porque, por exemplo, então, a minha parte de ajudar as pessoas, eu acabo entrando muito nisso, sabe? Muito, muito na vida. Então, eu achei isso maravilha quando a Luciana disse assim: olha, vamos ter Alessandra. Eu achei lindíssimo o nome Albuquerque. Obrigada. Lindíssimo. Casada. Mas eu achei lindíssimo e assim, você é uma mulher negra empoderada que tem que ser. Tem que ser. Porque foram anos e ainda nós sabemos que o nosso país e Portugal tem que se retratar com o povo do Brasil. Porque muitas das pessoas ficam falando de cota, ficam falando disso, falando daquilo, só que não sabem a luta
Exato. Dos atores negros, você não tinha modelos negros, a figura do médico nunca foi negra. E nós tivemos um presidente negro, nós tivemos um abolicionista negro, primeiro advogado, ali pela expressão, nós tivemos Nilo Peçanha, e que embranqueceram Nilo Peçanha. E eu quero que, além de você falar do medo, mas eu quero que você fale. Porque quando você fala assim pra mim, eu sofri um preconceito, eu sou a pessoa que luta mesmo contra. Porque uma pessoa diz assim, não, nós vamos conscientizar. Não, eu não conscientizo, não. Eu luto mesmo, eu tomo a dor pra mim, eu vou lá, ensino o caminho, ensino a lei que tem que ir. Algumas pessoas acham assim, ela é advogada. Não sou advogada. Tenho muitos advogados do meu lado, mas eu luto pelos menos favorecidos. Exato. E eu quero que você fale sobre isso. Sim. Eu cheguei no consultório, era um domingo, lá funciona 24 horas, e eu fui até lá com algumas pessoas que eu havia convidado para ir comigo, inclusive é o pastor da minha igreja, e eu e ele negros. Meu esposo ser pardo e o meu filho. Resumindo, miraram a gente, né? O canhão. Até que meu filho falou, ela é sócia, ela não é. Então, assim, eu fui até a administração, não pedi para demitir, só pedi para que fizesse eles entenderem que todos têm que ser tratados da mesma forma. Sim. Entendeu? Aí ele falou um código que, a falta de sorte dele, eu sabia o que dizia aquele código, chamou a gente de problema. Aí eu falei pra ele assim, mas esse código, eu falei o código, não vou dizer aqui, e vai ter sempre, são inevitáveis. Eu quis dizer que o problema seria inevitável, até mesmo o racismo. Então, a gente tem que passar por cima, é o que eu sempre trabalhei em mim, como eu havia falado, na infância. Eu ouvi muito aquela música Negra do Cabelo Duro. Então eu sempre tive um emocional equilibrado, eu já não sabia que isso existia em mim, né? Eu desconhecia totalmente, e isso nunca me abalou. Aí eu desfilava, fui modelo manequim, desfilava nas passarelas, eu divulgava roupa, biju, tudo ali era chamada da Cor da Mulher Brasileira, e eu abria e fechava o desfile. Isso nunca me coagiu. Eu nunca me senti intimidada por isso ou fracassada. Mas tem pessoas que se sentem. E tô aqui para ajudar. Tem pessoas que se sentem. E eu acho assim, que você que está nos assistindo, você que está aí, que tem medo, que tem seus traumas, ou até tem uma psique que você não sabe, eu acho que tem que procurar uma terapia, tem que buscar um tratamento. Não é porque você está aqui comigo, eu estou sempre batendo no programa sobre esse assunto. O primeiro é o racismo, é a violência contra a mulher e contra as crianças, por isso que eu sempre falo da violência doméstica, eu falo da Lei Maria da Penha, 11.340, mas não só como a lei em si protegendo a mulher, mas de todas as outras leis, inclusive a Carolina Dickmann, que muitas pessoas não sabem que existe essa lei de proteção nas redes sociais. E, assim, eu digo que as pessoas têm que passar por uma reeducação. Exatamente. Uma reeducação de... Eu disse uma coisa para uma pessoa um dia. Você tem que mudar a forma de falar. Conceitos, você tem que estudar a língua. Tem que ler mais. Tem que se informar mais. Eu acho que hoje a informação está aí para todos. Né? A abordagem, né? A maneira de chegar até a pessoa, né? Isso é muito importante. Por mais que a gente desconfie de alguém ou da conduta dela, não soube identificar aquilo, que é legal falar nessa parte também, que eu tenho leitura corporal, comportamental, então isso ajuda muito. Sim. Então a TRG, ela acaba sendo uma terapia eficaz, rápida, principalmente para crise de ansiedade. Sim. Então isso me ajuda, não é como as outras terapias tradicionais. As pessoas não precisam falar muito. O acesso inconsciente, e ali até um abuso, a gente consegue identificar, marcou ali, o paciente ou o cliente fique à vontade, se ele quer relatar ou não, eu só digo para trazer o filme, ir lá, voltar, prontinho.
Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não vou falar o nome, para não dar direito de resposta. Mas ocorreu o que você falou muito sério, de traumas, que eu imagino essa criança autista de Pindamonhangaba que deve estar agora cheia de traumas. Porque um ator, eu nem sei o que eu digo sobre essa cara de pau e deslavada, que esse é o termo que eu tenho que usar para essa pessoa. Dizer que confundiu uma criança com a namorada e foi pega tentando estuprar um menino de 6 anos de idade numa festa ao qual os pais deixaram a criança, quem em geral deixa as crianças brincando. E eu sempre falava isso com meu marido, tá brincando e eu tô olhando. Sim. Tá com alguém, eu tô olhando. E não é só o meu filho. Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu olho até hoje. Tá ali brincando, parece que todas as crianças eu procuro estar olhando. Se vai sair, se vai no banheiro, com quem vai. Minha nora sofre, só assim com os netos. Porque o meu pai deu essa criação pra gente, Sim. né? O meu pai, a minha mãe, sempre aquela preocupação, de onde vocês estão. A gente pode ali contar com o coleguinha ali, não sei o que, daqui a pouco ela tava gritando. Fulana, eu vou cuspir. Sim. Então eu também fui criada assim. Sim. Então não tem essa preocupação. Então, gente, vocês que estão em Pindamonhangaba, que estão sabendo dessa notícia bombástica dentro de Pinda, gente, tem que se posicionar. Porque quantas crianças que não estão sendo abusadas e caladas e não conseguem expressar o que ocorreu. Então, tem que ensinar as crianças a não ir com a pessoa que elogia ou que vai dar alguma coisa. Não. Ensine ao seu filho sempre desconfiar. Excesso, é melhor pecar, dizia minha avó, por excesso do que não. Exato. Então, fica aqui minha indignação. Isso ocorreu lá no Goiabal, seguraram esse ator e ele foi preso. Mas eu espero que as autoridades do Vale do Paraíba se posicionem para que essa pessoa não venha sair pela porta da frente. Fica aqui minha indignação. Nossa, né? Então, assim, gente, a gente vai para mais um comercial e a gente já vamos voltar aqui para falar do medo, tá? Dos medos que nós temos, inclusive mulheres, né? Sim. Tá? Até Então, mesmo de fique falar do ligado. abuso, né? De agressão em casa. O casamento, né? Sim. Medo. Os medos que estão por aí, tá bom? Já nós voltamos. Fique ligado, não saia daí. Espera, vai ter uma música boa e nós estamos voltando. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Gente, estamos de volta e você que está ligado com a gente, né? Fique ligado aí, porque tem muita novidade aqui na Rádio Tropical Web Brasil, no nosso programa, né? CEO Luciana vai estar aqui anunciando cada vez mais, né? Ela não está aqui hoje, mas daqui a pouco ela está chegando e a gente voltou para falar de medo. Principalmente eu, que tenho pavor de cobra. Eu vou em Rio das Ostras, tem um pastor, que eu chamo pastor Paulo, hein? Parte country de Rio das Ostras. Então, ele mora bem assim, no Rio, tem muito mato, e tem muita cobra. E eu chego gelado quando vou na casa dele. A primeira vez eu fiquei sem dormir. A cobra estava lá do outro lado. Mas só de saber que tinha cobra lá fora, na mata, eu dentro de casa não dormia. Então, assim, eu fiquei realmente... eu acho que é uma coisa que eu tenho que curar, sabe? Porque eu ainda tenho muito medo de cobra. E de uma tal forma que é assim, não é uma fobia, mas se eu souber, pode chegar para mim e dizer assim, não tem veneno, mas não importa. Porque como eu fiquei num quarto cheio de cobras, imagina, com 5 para 6 anos de idade, eu vi, tá? E assim, para mais de 30 crianças sendo mortas em 1976, nesse terreiro, que ficava lá em Tinguá, de um bruxo. E eu e meu irmão fomos resgatados de lá. E assim, ele colocava a gente num quarto um pouco menor que esse aqui, e nós ficávamos sentados nos banquinhos com umas coisas em volta do banco para que a cobra não subisse. Mas se a gente tentasse sair dali, ou cochilasse, caísse, a cobra mordesse, e a gente não está falando de uma cobrinha só. Esse bruxo, ele tinha uma cobra, uma jiboia gigantesca. E eu não sei se porque eu era criança, eu achava que era maior do que era, mas a gente ficava entre cascavel, entre aquelas cobras vermelha e preta. Então, assim, eu tomei um pânico tão grande que se eu ver qualquer outro bicho que balance no mato, eu já acho que é cobra. E aí eu fico sem dormir mesmo. E dá aquela impressão que eu vou estar deitada na minha cama, na minha casa, e que vai ter uma cobra ali. E eu mudei para Pindamonhangaba e eu fui morar quase que no meio de uma floresta, não sabe? Assim, eu fui fazer a obra de Deus lá para ele, gente, o que Jesus está comigo aqui em Pindamonhangaba? Cheio de mato. Qual o nome de Pindamonhangaba? Terra do Anzol. E o segundo nome? Terra da Cascavel. Pensa num lugar para ter cobra e cascavel. Então, assim, eu falei, meu Deus, e o medo. E eu sei que tem pessoas aqui que tem medo de elevador, fobia de elevador, e tem medo de cobrir a cabeça. Altura. Cirurgia para fazer, né? Tratamento médico. São medos. São medos. Exatamente. Vamos lá, na cobra. Uhum. Tem trauma, sem dúvida. Porém, desde que você não consiga conviver em lugar nenhum, precisaria da terapia. Mas eu quero me livrar desse medo. A gente vai lá, reprocessa, como eu falei, o tempo todo consciente, não perde a consciência, o tempo todo, você no controle e o terapeuta no controle do seu lado, a todo tempo. Então a gente reprocessaria e arrancaria esse trauma junto ao medo, tá certo? Então, você tá em casa, vê cobra na parede, vê cobra no chão, tem impressão de que a cobra está na cama. Abre, opa, não vou abrir, tem uma cobra ali. Então, a gente tem que começar agora. Mas percebo que não há a fobia, não há exatamente o que você falou, mas tem aí um traumazinho. Se tiver que sair, viajar para algum lugar, aonde você falou, né? Pindamonhangaba, você não vai dormir. Se ficar lá um mês você não dorme. Não tem aquele... Eu exagerei. Brincadeira. Eu não durmo. A outra coisa que é assim, que a pessoa fala, né? Que é brincadeira aí na internet, é trilha. Eu não vou. Eu já vou de primeira falando, não vou. Exato. Porque vai no meio do mato, aí eu não vou pro mato, porque
Medo da cobra. Fez o reprocessamento, cuidando de você. A RG foi lá, fez o trator. Não é que você vai pegar a cobra e conviver com a cobra. Agora eu vou criar a cobra. Mas você não vai ter mais esse medo. Você vai dormir. Você vai ter tranquilidade. Você vai ter estabilidade onde você estiver. Tem uma cobra ali, tá. Deu pra entender? Senão isso pode ser mal interpretado. Bom, então a partir de agora, eu e a Alexandra vamos criar. Vamos ter um cativeiro. Então, não é isso. E a outra coisa que eu quero muito falar aqui, que eu lembrei, por um tempo da minha vida, hoje eu tô mais curada disso. Eu não sei se foi aquele trauma que tinha ficado em mim, daquela visão do meu pai separando da minha mãe, quer dizer, minha mãe separando do meu pai, porque não deu certo. E eu me lembro que uma das vezes, eu falando algo pro meu pai foi embora. E eu fiquei com aquela coisa, e eu tinha muito medo do meu pai morrer. E aos 12 anos de idade, o meu pai veio morrer. E assim, eu falo isso com muita tristeza, porque quando meu pai morre, eu acho que não foi bem a falta do meu pai, sabe? Foi assim, o trauma que ficou foi uma outra pessoa tomou posse da nossa casa, com tudo que era do meu pai, dos meus avós paternos. Um dia eu conversando com a pessoa que tá com fogo no álbum de casamento da minha mãe, com meu pai, porque assim, uma coisa eu tenho certeza, meu pai amava minha mãe. Porque não existe um homem que anda com a foto da mulher na carteira se ela não venha ser amada. Ou que tenha a foto dessa mulher na cabeceira, que não ama essa mulher. Então, e meu pai ensinou muito a gente perdoar minha mãe, amar minha mãe, porque minha mãe saiu, foi morar com uma pessoa que achava que ia ter uma vida melhor. Porque essa pessoa que eu tô falando, ela tinha um terreiro lá em Tinguá, mas ela morava lá em Ipanema, de frente à praia. Então, assim, nós chegamos a ir para esse lugar. Só que depois ele tinha tudo planejado, de levar a gente para aquele cativeiro. Então eu fiquei com aquele trauma, com aquele medo. E aí quando eu perdi meu pai aos 12 anos, era como se eu voltasse aos 5 anos de idade. Entendeu? Assim, de quando eu passei toda a minha tortura na minha infância. E para mim está sendo muito bom você aqui, porque eu estou até expondo para os meus espectadores, com a ajuda da Lê aqui, que ela está dando um spoiler aqui, ó, maravilhoso comigo aqui, e mostrando para você o que é essa terapia, o que é você ir dentro de você e trazer à tona. Você vê, eu nem estou numa sessão, mas eu estou trazendo aqui para vocês, assim, coisas que eu, Vânia Pérez, tinha medo lá atrás. Eu sei que tem muita criança, tem muita mãe que tem que trabalhar isso, porque você também não tem que ficar casado com um cafajeste alcoólatra que espanta as crianças, que espanta você. O meu pensamento é esse. Meu pai não estava nessa condição, mas não tinha isso. Para te dizer, meu pai nunca encostou a mão, gente. A minha avó que não tinha essa, porque eu sou da época da correia. Não era sobrenome, era uma correia que ficava lá. Exatamente, a varinha de goiaba. Isso, o guaximba, aquela varinha de bambu, que era chamada varinha de guaximba. E eu pegava, gente. Então, assim, mas eu tô tocando nesse assunto porque eu conheço crianças, eu conheço mulheres de idade que se casaram com homens mais velhos porque tinha esse trauma. Porque eu vou ficar com o homem mais velho, porque o homem mais velho vai ser melhor pra mim. E aí dá com os burros, cara, tudo. Porque eu falo a língua do povo, tá, gente? É assim, dá como dizia minha avó, com a cara na parede, burros na água. É esse termo que é bom. Alguns baianos, alguns vêm lá de África, que você não sabe. Então, assim, mineiro também, é uma mistura. Mas esses medos e essas mulheres que acabam, eu quero trazer isso nesse ponto, porque eu vejo muita gente casando e tendo decepção com o casamento e diz assim, eu não quero casar mais. Esse
casamento para mim foi. E muitas das vezes quem está de fora diz, mas é um casal tão bonito, mas não vi ali na parte sexual, naquele ato, no primeiro ato de um casamento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso acontece muito na igreja, não só na evangélica, na católica também. Porque ainda tem no interior aquela coisa de casar pura, de sabe? Então, eu conheço algumas pessoas que já têm uma certa idade e diz, não quero casar mais porque eu tive esse trauma. Qual seria o seu conselho para essa mulherada que está aí, que pode ser feliz? O casamento, a gente já pensa o quê? Vamos ser felizes. Lua de mel. O que mel traz pra gente? A lua de mel. Poxa, não é lua de fel, é lua de mel. E a mulher ela acaba encontrando um homem que só pensa nele. Não pensa em levar para ela aquele cuidado. Sendo virgem, então, todo cuidado ali é pouco. O cara tá pisando em ovos. E isso não é respeitado. E, infelizmente, ficam esses traumas que dá para cuidar com certeza. E ela tá prontinha aí para um novo relacionamento. Então, você que está ouvindo a gente, você que está aqui ouvindo ali falando e do que você tem que tratar, procura, vai, se cuida, você tem que ser feliz, você pode ser feliz, você pode conquistar o seu espaço, você pode trabalhar, você pode buscar. E eu quero que a Lê traga mais para você sobre essa terapia. O que é? Porque muita gente ouve esse nome complicado e fica com medo. Fica assim, mas o que é isso? O que eu vou fazer? E às vezes tem paciente que ele vai na primeira, quando ele vê o filme, que ele volta, ele fala assim, não volta mais. Eu tenho, mesmo sendo gratuito, mesmo sendo uma ação minha de querer ajudar, a gente percebe que a pessoa não tá legal, não tem condições, te dou 10 sessões, vamos lá, vamos cuidar. A pessoa vai na primeira e ela não volta mais. Alguma coisa ali a gente percebe que ela ficou assustada ou comentou com alguém que não provou daquilo, não entendeu e convence a pessoa a não se tratar mais. Sim. Certo? E nós duas aqui olhando, nós duas olhando para esse ângulo, porque nós sabemos que essa pessoa foi lá, não deu continuidade a esse tratamento e ela acha que vai buscar na religião, ou na igreja, ou na Umbanda, no catolicismo, qual for o seu credo religioso. Aqui a gente não está falando de religião, a gente está dando uma suposição que tem muitas pessoas que vão buscar a parte da igreja, tanto católica quanto evangélica, quanto a Umbanda, quanto espírita kardecista, porque tem muitos que acham que são espíritos que estão ali, e são traumas que têm que ser tratados. Exatamente. E o que você fala, que eu assim, meu pensamento, não sei se eu estou certo ou errado, mas o meu pensamento é que a pessoa pode ter a sua religião, mas ela tem que tratar. Exato. Eu sou evangélica, não confundo muito essas coisas em relação a ser terapeuta, ali é a profissional, certo? Até porque eu atendo uma demanda de pessoas, independente da religião, do que ela seja ou creia, eu não estou ali para aquilo. Né? Não estou ali para criticar nem julgar, e nem tampouco criticar, mas as pessoas confundem, sim. Eu era responsável de um projeto que me despertou, que eu cuidava de depressivos, que me despertou o seguinte, não é só espiritualidade. Tem algo ali que eu desconheço, que eu não sei. Vamos lá. Aí é onde eu tive a oportunidade de fazer o curso desse professor, Jair Soares, ele é psicólogo. E a TRG veio através da hipnose, né? Hipnoterapia, eu não confundo com o que ele fala essa palavra aí. Mas eu percebi que tinha alguma coisa ali, independente da espiritualidade, da religiosidade. Certo? E existem esses traumas. Porém, como eu te disse, né, eu não me preocupo muito com o que acham ou falam, eu quero ajudar.
Sim. Aquele que confiar no meu trabalho, confiar em mim, Aí eu essa vou lá fazer uma oportunidade, sessão, pode, seja vou bem-vinda. lá fazer e ainda vou filmar para vocês verem, tá? Para vocês entenderem o que Sim, é. E vou pode. trazer aqui no programa. Tá, tudo Porque bem. o que acontece? Para as pessoas quebrarem esse tabu. Porque eu, como pastora, eu vejo que tem coisa que nós conseguimos tratar, conseguimos falar, conseguimos trazer uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, mas tem algo lá dentro, trancado, assim, mais que de 7 chaves, eu digo 21 chaves. Até a pessoa não quer contando. expor, não quer falar. E dentro de um consultório fechado, É diferente. sem ninguém, uma profissional, é diferente. E mesmo não falando, a gente consegue, pela leitura corporal, comportamental, isso agrega muita coisa. Eu tenho feito, assim, muita diferença em ajudar o paciente em relação a isso. Você lê pensamento? Não, eu não leio pensamento. Mas consigo identificar o que está pensando, o que está, por exemplo, preocupado, se está mentindo, se está com vergonha. Entendi. Entendeu? Então, isso tem me ajudado bastante no consultório. Então, sofreu um abuso. Eu não quero falar, estou com vergonha. Conhecer a terapeuta hoje, eu tenho intimidade com ela, eu vou lá com ela. Vai no filme que te deu ansiedade, que trouxe medo. Vai lá. Vai e volta. Falando é melhor para mim, porque existem aquelas costuras. Porque tem um abusador. Então, se ela trouxer para mim com sinceridade, meu pai abusou de mim, eu vou, depois que a gente remover esse aí, a gente vai no pai. Vamos lá no pai, vamos dar um aperto de mão, pai. Vamos dar um abraço nele, vamos pedir perdão a ele, ou veja ele se reconciliando com você. Então a gente vai nos filmes que o inconsciente, ele não entende que aquilo ali que ele guardou faz mal para você, é inconsciente. Sim. E Ele não... alguns causam, por exemplo, esses meus traumas, eu posso falar aqui com propriedade. Eu tive câncer e a maioria das vezes o médico dizia para mim que o que me ocasionou aos câncer que eu tive foi medos, ansiedade, mágoas dentro de mim, querer estar ali de uma forma forçada, né? Forçada para aquela ali disfarçar. Então você vê, eu tive o meu primeiro câncer com 15 anos de idade, para 16. Mas um pouco que eu ouvi aqui, tem muita coisa na infância. Sim, por causa exatamente. Sim, por causa de muita coisa que passei lá atrás. E quando a gente conta, por exemplo, aqui, eu até brinco, né? Que aqui no programa, no meu programa, as pessoas se sentem muito à vontade, que elas até se perdem na conversa, assim, elas vão conversando vai embora. E vai embora. É até uma terapia. Para alguns, ela até fala, foi uma terapia no seu programa. Real. Por quê? Porque realmente a gente deixa a pessoa se expressar. E muitas das vezes tem pessoas que não entendem. Falar, porque tem pessoas que vão olhar e dizer assim, eu quero isso aqui porque isso aqui vende. Não, eu não quero que vende. O meu programa não foi feito para vender, ele foi feito para ajudar a população, a comunidade, ao povo brasileiro, levar informação, levar ajuda para quem precisa. Por isso, nós temos sempre um conselheiro aqui conosco, um médico, uma pessoa que pode dizer para você, eu superei, você pode superar também. Porque isso é que é o importante, sabe? É a superação e a pessoa seguir. Como você fala de filmes, eu sempre, meu marido falava que eu colocava meus filhos para ver determinados filmes, que ele achava, não devia ver, que é Um Olhar no Paraíso, que é o quê? Na verdade, nós não vimos só o filme, porque o filme fantasia um pouco, sabe? O cara é um vizinho no filme, mas no livro, na história real, ele é o professor daquela menina. Ele é um professor de piano daquela menina, em que ela confia nele para ir para casa. E eu sempre falava isso para meus filhos, fique até a noite dentro da escola, mas me espere lá. Porque, e isso eu tô falando, gente, de 20 anos atrás. Eu não tô falando de hoje, que tem pessoas que dizem assim, hoje a violência cresceu mais. Para mim, essa violência, como eu passei, essa violência sempre ocorreu. Sabe? Ela sempre ocorreu. E você que tem esse trabalho, nós vamos ver que
nós temos líderes com problemas psíquicos. Nós temos mães, pais que foram criados, homens que foram criados. Eu não entendo essa palavra. Homens que foram criados para ser homem. O que é isso? Eu não entendo. Homem não chora. Eu também não entendo. Eita, essa foi pesada. Cansei de dizer isso pro meu filho. Fui criada assim. Então, eu falava, a gente erra muito na criação. Mas aí a gente vai falar também depois, mais pra frente, se você quiser eu volto, sobre a terra de kids, que a gente trata também de criança, adolescente. Sei que você tem um trabalho, né, com crianças abusadas. Mas enfim, eu falava, homem não chora. Que diz a verdade não merece castigo. Aí, como é que o cara cresceu? E como é que não chora? Durão. Durão. Hoje ele não ouve pra ouvir. Senta aqui. Ó, tô falando de você, hein, gatinho. Senta aqui pra ouvir. Ué, mas se o homem não chora, então eu sou durão. Eu vou ouvir. A gente erra muito nisso, né? Nas palavras. A gente está tocando isso pra você, que é exatamente para você não fazer isso com seu filho. Todos nós temos direito de se expressar, de chorar. Tem criança que quer gritar, tem adolescente que tá com a mente hiper pesada, porque tem que as pessoas, quem não faz uma faculdade pública não tem noção do que é. Então, eu já peguei jovens que, de fazer essa faculdade pública, eles passam por pesos e cobranças. Muita cobrança. E esses jovens acabam se cobrando. E tem muitos jovens, a gente sabe que o maior índice de suicídio, assim, entre jovens, agora diminuiu bastante, mas era na UERJ. Várias pessoas iam para a UERJ e subiam na UERJ e se jogavam, né? Então, assim, por quê? Eu acho que, eu não sei se eu estou certa, mas eu vou ter a certeza, né? Eu tenho que tirar isso do meu vocabulário, o achismo. Eu não acho, eu tenho a certeza que esses jovens que encaram uma faculdade, que encaram uma cobrança, que alguns professores que passaram essa cobrança lá atrás, eles querem, como você falou, inconsciente. O inconsciente, eles querem também. Ele vai embora. E eu acho que na rede pública e federativa, os professores teriam que passar também, porque a carga horária, a disciplina que esse professor dá, ele também acaba que o professor, a gente sabe que ele não dá aula em uma escola, ele não dá uma aula na universidade, ele dá várias aulas, ele vem de manhã, de tarde, fora as pesquisas que ele tem que fazer. Então esse professor também está sobrecarregado. E esse professor precisa de um momento de terapia. Até eu brinco e falo assim, reunião dos alcoólicos anônimos. O que é isso? É fazer aquela roda, muitas das vezes cantar, dançar, se esvaziar, se desestressar para poder dar um passo. Porque tem pessoas que perdem emprego, perdem de fazer sua graduação, perdem até os amigos. Por quê? Porque a pessoa não para de frente de um espelho para dizer assim, eu estou precisando de socorro. E por quê? Se você que está aí não tiver dentro de você a consciência que você precisa de ajuda, como é que você vai ser ajudado? Não é isso? Exatamente, tem que querer. Que ponto forte que você falou agora, Vânia. Tem que querer. Porque muitas das vezes as pessoas vão por imposição de alguém ou para agradar o terapeuta. Poxa, ela me ofereceu de graça, ela não vai me cobrar nada. Mas você quer fazer? Você só foi para curiosidade, para saber o que é? E isso é ruim. Porque como todo tratamento, se você começar, você precisa finalizar. Sim. Então a pessoa tem que querer. Tá bom? Outro ponto também que você havia falado, só pra gente voltar lá no começo. Sim. Sobre a religião, que não tem, a gente não envolve uma coisa com a outra, a gente atende todos os públicos, que deixar bem claro que às vezes existe sim a paranormalidade. Então o terapeuta ele vai te encaminhar para que você cuide da sua melhor forma possível, certo?
A gente consegue detectar também. Vou me formar em terapeuta master agora no final do ano. Então a gente vai lidar com o surto psicótico. A gente vai tratar desse pessoal aí também. Então ele está ligado à paranormalidade. Então o que a gente faz? Direciona a pessoa para aquilo, para onde ela crê. Se ela te pedir uma forcinha, bom, eu vou. Vamos lá, vamos. Não vou deixar de fazer o convite. Se a pessoa disser, não sei como resolver isso, eu vou lá e vou até a pessoa como uma ganhadora de almas. Não, eu já tenho onde tratar, então cuida, tá bom? É exatamente isso. Isso que você Tem que fala. ser invasiva. Porque tem Invasiva, pessoas né? que não acreditam que tem uma influência espiritual. Existe sim. E existe essa influência Se espiritual. aproveita da fragilidade em que o ser humano está vivendo. Ele vive em nossa volta, né? Ele está em nosso derredor. Ele está aqui. Meu avô dizia portas abertas. Não é janela. Meu avô dizia, Não é brecha, né, janela? Exatamente. Abre, né? São feridas, lacunas que não são cuidadas. Sim. São lacunas de aberta que não foram pesquisada, falada, ou foi retraída por alguma coisa e não falou. Então é legal deixar isso bem claro também, tá? Não há essa possibilidade da gente influenciar o paciente ou o cliente a alguma coisa. A gente orienta. Sim, tá? E por exemplo, a pessoa é espírita, ela é umbandista, ela é kardecista. Não vou na Lê porque ela é evangélica. Não, a Lê não está ali para converter ninguém. Não. Ela está como profissional. Ela é profissional, exatamente. É isso que a gente quer deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. Por quê? Se eu tiver da entrada numa emergência, aí eu vejo lá o médico, digamos, tá? Que eu veja nele um fio de conta por dentro do uniforme dele. Ele não vai me atender. Ele vai me atender. Porque eu sei se ele está ali para me ajudar. Ele está ali para me socorrer. Sim. Então a gente tem que saber ter a maturidade para isso. O mundo também, ele traz uma fantasia, uma divisão, um negócio que... Não, Jesus não fez isso, né? É tão interessante Não, a gente Jesus falar faz, dessa parte, porque eu sempre coloco para as pessoas aqui o seguinte: na época de Jesus já existia o hinduísmo, já existia as religiões voltadas para a natureza, que seria aí, nós temos com vários nomes, que é ligada à natureza, à terra, ao ar e tal, e já tinha esse tratamento. E o que acontece? Eu não vi Jesus em nenhum momento falar de nenhuma delas. Eu leio no hebraico, no grego, e eu não vejo Jesus atacando nenhuma dessas religiões. Então, eu sempre coloco o seguinte: Jesus estava onde ninguém queria estar. Jesus entrava onde ninguém queria entrar. Jesus cuidava dos rejeitados. Daquele que ninguém queria estar lepra. Dos leprosos. Imagina pegar lepra, né? Aí você vai dizer, mas não tem lepra hoje. Mas tem prostituta. Que as pessoas discriminam. Que diz, o preconceito. Isso é uma doença. Não vai poder ir na minha casa. Aonde Jesus abraçava. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, gente. Tem coisas que você tem que entender onde está o problema, não é isso, Lê? É isso aí. Aonde está o problema? Tem que... E muitas das vezes num ônibus lotado. Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm pavor de elevador, de ficar preso no elevador, nem entrou no elevador, já... Eu lembro que foi uma senhora que foi um apartamento. Te vê isso o tempo todo medo, né? Não, mas chegou uma senhora que foi ver um apartamento, ela disse assim pra mim, Lê, se faltar luz, como é que a gente desce no elevador que não tem porteira? Eu olhei pra ela e falei, não tinha pensado nisso até hoje. Mas o medo agora tudo, né? Cadê o porteiro? Eu falei, olha, eu nunca fiquei preso no elevador aqui não. Então assim, tem pessoas que nem entrou, já tá. E isso é uma fobia, isso é um medo, isso tem que ser tratado. Sim. Ou com uma técnica de respiração, que eu uso.
É meu remedinho, né? Gente, o programa tá assim maravilhoso. Eu sei que você que tá aí, tá aqui nos acompanhando, vendo maravilha aqui conosco, né? Porque, olha, ter você aqui, uma mulher negra, hoje, aonde está tendo na PGE, no convento, né? São 25 anos de luta. Então, pra mim, assim, é algo que, sabe, a Ariel não tá aqui, mas nós tivemos o privilégio, a nossa CEO aqui, que trouxe essa beleza, essa beldade, essa mulher, como ela disse, mulher brasileira. Sim. Né? Então, assim, Posso deixar um outro pontinho? Tá? Pode, ficar à vontade. Não, pode para terminar, né? tá, Ficar à vontade. O inconsciente, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Tá bom? Então isso traz muito medo também para aqueles que começaram e não finalizaram. Ele não entende isso, né? Tudo aquilo que ele acredita que para você é um perigo, ele vai guardar. Entendi. Tá bom? Eu vou fazer uma cirurgia, tá? E a médica, todas as vezes que ela vai lá, chama para fazer a avaliação, a minha pressão tá lá em cima, não tem como a gente marcar. Aí vai de novo, a pressão de novo deu um pico. O que a gente faz com a TRG? Leva a pessoa à sala de cirurgia, leva ela ao centro cirúrgico antes que ela vá de verdade. Olha que maravilha. E ali se trata o medo. Teve um senhor que ele tinha que operar um dos ombros, e já era meu paciente. A gente foi lá, foi à sala de cirurgia, voltou, já está se recuperando, tá joia já o seu José. E olha que beleza. Sim. Porque tem pessoas que têm medo do médico, tem pessoas que não vão no oncologista, no cardiologista, os homens mesmo não vão fazer o exame de próstata, porque tem medo, que ouviu alguém falar, não vou, por isso. Então, isso tudo tem que ser tratado da pessoa. Custa, né? Isso aí, 2 sessões a gente está prontinha a mente. É a mente, é o inconsciente. Exatamente. É ele que é culpado por muitas dores, mutilação, ansiedade. É o inconsciente. Né? Às vezes aquela esposa, ela superou a traição do marido, ela superou as brigas, as pancadas, ela superou aquilo tudo na cabeça dela, ela aceitou. Vamos conversar, vamos viver. Vamos, amor, vamos. Só que ela vai ter picos sem que ela perceba do inconsciente dela, tratando dela, protegendo ela com uma atitude dele que ele teve lá atrás, que teve um problema. Às vezes nós vamos dizer o celular, né? Que hoje o celular é senha até para guardar no guarda-roupa, tem senha embaixo do travesseiro. Ele tá ali, distraído, largou ela, né? Fazendo alguma coisa, cuidando da casa. O que o inconsciente vai trazer para ela? Um alerta de perigo. Você que tá falando com a outra. Aí ela já vai vir da cozinha, foi pra cozinha com um amorzinho pra ele. De lá ela viu, quando ela vier da cozinha, não vai ser mais a mesma mulher. Quando ela para, ela, por que eu fiz isso? Por que eu tratei ele mal? Foi o inconsciente dela. Isso. Ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Pra ele, quando ele trouxer aquele gatilho pra ela, será que ele tá falando com a outra? Ela vai mudar na hora. Ou ele. Muda o semblante, o tom de voz, o tratamento, a janta pode chegar voando, entendeu? O prato não... E a outra coisa também, que tem muito trauma, é as crianças e a matemática. Os alunos e a matemática. E isso também pode ser tratado em sessões, né? Porque a criança não entende, ela só acumula. Aí cresce, ela só guarda, ela vai somando aquilo. Sim. E aí tem pessoas que não concluem a sua faculdade. Exatamente. Vai no curso, não termina. Tem talentos, tem dons, tem tudo, mas ele não quer estudar, ele vai se defender daquilo ali, que nem ele mesmo vai entender o porquê, mas é o inconsciente. E nessa forma, eu até digo que é um fantasma. É quando uma criança cria o amigo imaginário, né? Ele cria alguém para ele falar que ele não consegue falar com o outro, então cria. E muitas das vezes ali também são barreiras que, eu digo muralhas, que vão sendo construídas e que a pessoa não consegue ultrapassar. E isso tudo tem tratamento. Tem. E cuidado, procure um profissional.
procura aquele que está apto, real, a tratar de você. Porque eu já tive num consultório onde a médica usou uma técnica da TRG e não soube trazer o paciente de volta. Eu estava por ali, tive que voltar correndo, ir lá e tirar o paciente daquela situação. Então é legal procurar um especialista, um profissional que trabalhe com a TRG, porque é muito preconceito. Como eu havia falado, tem profissional que usa a técnica, mas ele não assume que ele usou a técnica, porque ele é graduado. Entendi. Agora, Lê, quantos anos que você tá, quanto tempo que você tá fazendo esse trabalho? Percebeu que eu tô apaixonada, parece que eu tenho uns 10 anos, não parece? Fiz 1 ano e meio de formada. Nossa! Já atendi para mais de 30 pessoas. Mas você se especializou muito para isso? Não, na verdade, eu acredito que eu me identifiquei, né? Só um mini curso eu fiz 4. Entendi. Aí depois fiz a formação TRG. E agora formar em terapeuta master, psicossomático, leitura corporal e comportamental também me formei agora. Tem 1 mês e um pouquinho, mas já ajuda bastante. Entendi. E o que você aconselha para essa mulherada que está em casa? Que tem que sair para fora, né? Tem que buscar o sonho, né? Buscar um alinhamento, né? O que é um alinhamento, Alexandra? Emocional. Você não precisa ter medo, você não precisa confiar em ninguém. Se você confiar em você, não precisa de ninguém. O próprio caminho, o próprio Deus, em quem você crê, vai fazer com que aconteça, desde que você faça a sua parte. Não ligue para nada, nem para ninguém, nem o que acham ou pensam de você. Outra coisa importante que eu pratico muito é não viver em meio de competição. Quis competir comigo, eu já pulo do barquinho mesmo sabendo nadar. Ótimo isso. Isso é ótimo. Então, eu já pulei de alguns barquinhos. Faz bem, né? Faz bem, porque... Estamos aí para isso, para guerrear. Não, estamos aí para ajudar. Para ajudar, para juntar. Quero ser ajudada, quero ajudar, exatamente. Entendi. Isso é maravilhoso, gente. Nós já estamos aqui, nós vamos para um comercialzinho, vamos voltar, né? E já, quando nós voltarmos, a Lê vai estar dando aqui as suas redes sociais para você, tá bom? Fica ligado aí conosco, tá bom? Beijo no coração, a gente já vai estar de volta. Olá, pessoal, nós estamos aqui de volta com ela. Nossa, eu estou chamando de Lê porque, assim, já me considerei íntima. Mas explica para o nosso público o que é, de fato, esse TRG. Explica para mim também, para esse TRG, para mim. TRG é uma terapia de reprocessamento generativo, onde a gente faz a avaliação, veja direitinho quantas sessões a pessoa precisa, ou que ponto que ela quer estar vivendo melhor, sem dor, mais leve. Foi um abuso, a gente vai ali e avalia. Se algo aparecer, se ela quiser dar continuidade ao tratamento, ela pode. Mas a princípio de 10 a 15 sessões, tá? E ali a gente reprocessa o paciente ou o cliente, generalizando, né, tudo aquilo que foi ruim, trazendo pro bem pra dentro dela. Entendeu? Como tirar bolsa, né? Como tirar peso. Tirar as bolsas do corpo, tá carregando muita coisa. Exatamente. No corpo, somatizando. Sim. A pessoa vai tirando, né? Como se fosse bolsas do próprio corpo. Que o inconsciente, ele joga isso para onde? Pro emocional. E ali a pessoa tem ansiedade, medo, depressão, angústia, fobia, traumas, e aí... Sim. E eu já vou deixar um convite de antemão do Setembro Amarelo. Por quê? Porque eu acho que essa forma desse tratamento, do que você fala, vai funcionar muito bem, porque é muito jovem tentando tirar a própria vida ou tirando a própria vida. E muitas mulheres também tirando a própria vida. Então isso é preocupante. E eu acho que esse tratamento que você faz, isso vai ajudar essas pessoas que estão vivendo, muitas vivem uma perseguição interna dentro dela, ninguém fora tá vendo, mas ela se sente o quê? Perseguida. Espero, né? A minha intenção foi essa, de fato, ajudar, não chegar até onde chegou, aonde está para chegar, que a TRG ela não é muito conhecida aqui no Rio, São Paulo, fora muitos países, ela já existe há mais de 20 anos.
Então a minha missão está bem grande aqui, mas a gente vai conseguir junto com os outros terapeutas. Tem terapeuta da TRG assistindo, acredito que sim. Não tenha medo, vá em frente. Você foi formado para mudar pessoas, transformar o mundo, fazer acontecer. Então, não guarde isso não. Sim, mudar vidas, né? Transformar vidas. Transformar pessoas. Porque assim, gente, eu até falo que o milagre ele acontece por quê? Por fé. Por mover, porque tem que estar em movimento. E a mente que está em movimento, ela desocupa aquilo que estava atrapalhando. Então, quando você faz essa sessão, você faz a mente entrar em movimento e aquilo que está ali, como uma pedra, como um espinho, como um furúnculo, porque tem de pessoas que é um furúnculo, e está inflamado, então tem que arrancar, tem que tirar. Então você tem que fazer isso, porque isso vai fazer bem para você primeiro e depois para quem está à sua volta. Como Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não nos amarmos, se não tivermos amor próprio, como vamos amar o outro? E se trouxermos corrente, o que é corrente? Trouxer peso de lá de trás, do passado, da infância, isso tudo vai ocasionar problemas futuros. Muito forte esse ponto que você falou, onde traz o suicídio. Perdeu o amor próprio, perdeu a confiança em si mesmo, para que viver? Então ele pensa como, vou tirar a vida. Sim. Não aguenta a pressão. Ai, gente, que pena. Estou chegando aos finais, aos finalmente hoje aqui no programa. Mas eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais, seu telefone, seu contato, para que pessoas que estão aí, até do outro lado, que estão fora do Brasil, que necessitam de uma ajuda, até de uma conversa com você, porque aqui a gente só pincelou um pouco o que não dá para falar o tudo, mas deu para falar bastante. Até casais, é muita coisa, tem muita coisa até de alcança muito. O Kid, né, que eu te falei, criança, adolescente, não trata de quem tem autismo, tá? Sim. A DRG, ela não trata do autismo, mas ela trata de uma dor, de um trauma que existe ali na criança, no adolescente. E também para os pais começarem a perceber essa criança. Como eu falei aqui no início do programa sobre a lei Henri Borel. Porque para resguardar as nossas crianças. E o que ocorreu lá em Pindamonhangaba? Que o meu vizinho ficou assim, passado, que isso ocorreu não foi no centro de Pinda, foi em Goiabal, um pouquinho distante, mas ocorreu. Então assim, nós temos que ter cuidado com as nossas crianças. E essa criança, ela vai precisar de terapia. Muita terapia, muita. E temos várias crianças aí com terapia. Mas eu quero que você deixe suas redes sociais, seu telefone, e eu vou lá, gente, para me perder esse medo que eu tenho de cobra. Porque eu não posso nem ver num filme. Eu quero mudar o canal. Isso aí. Terapeuta Alexandra TRG. O número do consultório ainda não consegui gravar. A minha secretária dele pode fazer aqueles númerozinhos? Se tiver vontade em casa, pode? Pode. 219. Eu peguei ela do nada, distraída, ó. Aí eu vou deixar o número do consultório. São 3 consultórios, tá bom? Aí a gente vai se falando. Eu tenho um Vista Alegre, na Penha, junto com a doutora Ana Guedes. Tenho na Barra, o doutor Erasmo, o doutor André Xavier. E São João de Meriti. Olha, que maravilha. Você pode repetir? Posso, falei rápido. Na Penha, aqui no Rio de Janeiro. Na Penha, em Vista Alegre, tá bom? São João de Meriti, Vilar dos Teles. E na Barra, no Península Office, na sala 1313. Olha que maravilha. Agora vamos deixar o telefone, redes sociais aí. Vamos lá, porque tá bombando hoje esse programa, gente. Só o Fly foi assim, 2.100 curtidas do povo. Falando pra ela falando assim. 219 74 71 6 74 76 897. Tá.
21 97476 0897. Beleza, gente. Mas depois a gente vai deixar assim embaixo, tá? Você vai ver o número da nossa querida que esteve aqui. Para mim foi um privilégio te receber, sabe? Para mim, eu me senti assim, maravilhada, vontade com você. Então, assim, eu quero agradecer. Mas, gente, vem novidade por aí. E a nossa CEO chegou aqui e nós vamos estar com o programa Vânia Pérez, tá? A gente vai estar com o programa Vânia Pérez em Israel, sendo que eu tenho uma novidade para minha CEO. A gente vai ter um sorteio de uma segunda viagem e outra, as 20 ou as 40 primeiras pessoas que o Diogo vai vir aqui para passar para gente, vai estar sendo sorteada, tá? Você vai entrar ali, você entra em contato com a Radassa Viagens e diz: eu quero participar da caravana da Rádio Tropical Web Brasil com Vânia e Ariel. O programa Vânia e Ariel vai passar para você. Nós vamos gravar em Israel, nós vamos estar no Muro das Lamentações, nós vamos estar fazendo a travessia e a nossa CEO vai colocar aí, porque você estando aqui com a gente, como ela colocou, né? Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Então, nós estamos aqui ligados. E vem novidade, porque a Radassa, ela vai nos proporcionar outro pacote aqui para o programa. Então, você que está nos assistindo, fique ligado, tá aí o FAI. Mas olha, para você receber o desconto especial, tem que usar o FAI da rádio, tá? Já foi esse combinado com o Diogo, vai estar lá, tá, Jazinho, ó, Rádio Tropical Web Brasil, é o apoio. E nós vamos estar ali em Israel, filmando, passando tudo, e nós vamos ter um programa gravado de lá. E quem sabe você vai ser sorteado a estar sendo entrevistado por nós ali em Israel. Vai ser maravilhoso. Vamos ter a nossa querida Ariel trazendo várias histórias em hebraico que ela conhece, é a praia dela, que ela estuda, né? Então vai ser assim, maravilhoso. E sabe, você que tá aí é o nosso convidado. Não importa, você pode estar nos Estados Unidos, Portugal, Espanha. A Radassa já falou para mim, eles têm representantes em cada país. É só você ir lá e dizer assim: eu quero participar da caravana da Rádio Tropical Web Brasil com o programa Vânia Pérez com Ariel, tá bom? Ó, beijo no seu coração e até terça-feira que vem. Quero agradecer pela audiência já, ó, desde já. Viu? Hoje eu tô melhor, tô sem dor, graças a Deus. E fica sempre assim. Traga alegria para sua vida, traga paz, faça algo por alguém. E esse alguém pode ser você. Você tem que fazer algo por você, tá bom? E até terça que vem. Beijo, gente. Tchau. Ariel, ó, hoje ela deu uma fugidinha para me representar, tá bom? Beijo no coração e até terça. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a você, viu? Muito obrigada.